Abram a sua Bíblia comigo lá no livro, um texto bem conhecido que eu quero trazer uma pequena reflexão nessa noite. Livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 14. Acredito que é um texto que os irmãos já conhecem bem, estudam bem nele, mas a palavra do Senhor é sempre bom a gente estar relembrando aquilo que está escrito, para que o Espírito Santo venha sempre trazer à nossa memória aquilo que precisamos para que possamos ter as ferramentas certas para lutarmos contra não só o nosso inimigo, mas os nossos inimigos hoje, os inimigos da palavra de Deus. Então, no livro de Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14, a palavra de Deus diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor, mais uma vez, queremos te agradecer pelo Senhor que está permitindo expor a tua palavra nesta casa nessa noite. Como já foi dito aqui, através dos louvores, tu és a porção da nossa herança e outro bem nós não temos além de ti. Muito obrigado, que o teu Espírito Santo leve cativo a ti nesse momento o nosso entendimento e que destine do trono da tua graça nesta noite aquilo que precisamos ouvir para que a nossa fé, a nossa vida seja edificada na tua palavra, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós estamos vivendo num tempo em que a palavra de Deus ela continua sendo atacada da mesma forma que foi atacada no Éden. Todos nós aqui já temos o conhecimento de como lá no início o inimigo de Deus ele já começou a trazer dúvidas em relação à palavra de Deus para nossos primeiros irmãos que estavam lá no Éden. Então nós vemos nos dias de hoje, assim como lá no Éden, uma grande luta, uma grande disputa para poder diminuir a palavra de Deus, que a cada dia vem se emergindo em vários lugares. Praticamente todos os lugares que nós vamos, que a gente passa hoje, que a gente vai, a gente ouve um grupo ou alguém falando ou perguntando se realmente a Bíblia ela é a palavra de Deus, se realmente vale a pena crer na palavra de Deus. E esse grupo, essas pessoas, eles vêm emergindo em todos os lugares. A gente pode ver isso na escola, no trabalho, na rua, muitos amigos nossos. A gente vê que em determinado momento começam a ter uma dúvida se realmente a Bíblia ela é a palavra de Deus como nós a entendemos que é. E infelizmente, para nossa dor e para a dor do nosso coração, muitas vezes isso tem acontecido dentro das nossas próprias igrejas. Nós vemos hoje uma batalha sendo travada, não mais lá fora, não mais no mundo, que já é pertinente, do mundo já ter essa disputa em relação à palavra, mas isso fica mais dolorido, isso fica mais angustioso, nós ficamos mais angustiados quando isso passa para dentro da porta das nossas igrejas. E hoje, assim como lá no Éden, muitos falsos profetas têm se levantado e criado na mente das pessoas que ainda estão no início da sua fé uma dúvida, tentando dizer para eles que a palavra de Deus ela não é a regra e a conduta de fé da vida dele. E aí nós estamos crescendo numa sociedade corrompida por esses falsos profetas, mas ainda precisamos ter a esperança de que a palavra de Deus ela é a nossa única regra de fé e conduta. Precisamos ainda ter certeza no nosso coração de que esse livro que temos aqui, que norteia a nossa vida todo domingo, junto com as orações,
é a palavra que foi destilada do trono da graça de Deus para edificar a nossa vida. O grito da reforma protestante que todos nós aqui conhecemos foi o sola escritura. Foi o romper da barreira com a tradição. Foi o grito de homens que tiveram a coragem de, através dos seus lábios, reafirmar aquilo que já estava afirmado nas Escrituras, mas que com o passar do tempo estava ficando obsoleto e corrompido por muitos. E esse grito, o grito da reforma protestante, do sola escritura, afirma que somente as Escrituras são a autoridade final em questão de fé e prática na vida de cada eleito e predestinado de Deus. No livro, nos versículos que nós acabamos de ler aqui nesse momento, no livro de Timóteo, no capítulo 3, nos leva a refletir sobre o desafio que nós, como igreja de Deus, estamos passando nos dias de hoje. Eu não sei vocês, mas todo dia, a nossa igreja, nós somos bombardeados de todos os lados, para que venhamos a abandonar o princípio, a conduta da nossa regra de fé, que é a palavra de Deus, normatizando a nossa vida com outros conhecimentos e outros saberes que, ao invés de nos ajudar, acaba ferindo a nossa vida, acaba destruindo a nossa igreja, acaba destruindo os nossos lares, acaba tirando o nosso foco, o nosso rumo e o nosso prumo da vida cristã. Alguns desafios que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite, antes de trazer o término do texto, que a igreja vem passando e que nós também, como pessoas do trabalho e aonde nós estamos, a gente vem passando, é relativismo moral. Hoje nós vemos uma batalha muito grande em relação ao que a Bíblia diz e aquilo que o mundo diz. E um desses desafios que a gente consegue visualizar nas entrelinhas desse texto que a gente leu, esse relativismo moderno que traz a ideia de que não há mais uma verdade absoluta. Tem pessoas aí hoje que, se você falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eles não conseguem entender. Aí aparece, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, um monte de verdade. Hoje cada um tem a sua verdade, né? Hoje cada um é dono do seu próprio nariz, cada um faz o que quer. Mas nós sabemos que não é dessa forma. Nós que fomos tirados do Egito, do lamaçal do pecado, nós que tivemos a nossa vida transformada pelo poder do Espírito Santo, sabemos que só existe uma verdade, e essa verdade é Cristo. Sabemos que só existe um caminho que nos leva a Deus, que é Cristo. E que a verdade absoluta, ela existe sim na pessoa daquele que morreu na cruz, daquele que derramou o seu sangue pela igreja. Mas o mundo não entende, óbvio que ele não vai entender. Mas nós que não fazemos parte do mundo, que hoje somos nova criatura, que nascemos de novo, precisamos ter o entendimento de que a palavra ela é sim eficaz. Precisamos nortear, nós que somos mais velhos, os mais jovens, aqueles que estão se ingressando na fé agora, entender que a nossa única regra de fé para que nós possamos ter uma vida cristã, abençoada, irrepreensível na presença de Deus, é tendo a alegria de poder conhecer o que está escrito aqui nesse livro, na Escritura. Esse relativismo moral que a sociedade vive hoje contrasta com os ensinamentos que a Escritura ensina e afirma. Lá no livro de Juízes, no capítulo 21, no verso 25, tem um texto interessante. Ele faz parte de um contexto maior, mas ele diz assim: naqueles dias, nos dias em que aquele pessoal estava vivendo, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus olhos. E se você prestar atenção, você vai ver que hoje também tem muita gente que anda à la vontade, que quer andar do seu jeito. Às vezes vem para a igreja no domingo, de manhã ou à noite, o pastor aqui fala, a gente ora, ensina, mas quando sai da porta para lá, parece que esquece quem realmente é. Parece que esquece a identidade e começa a viver do jeito que quer. Então, esse pequeno versículo aqui, dentro do seu contexto, fala para nós, ele destaca a falta de um padrão moral absoluto que vem levando muitas pessoas a se afastarem da fé. Gente, o que nós estamos vendo de pessoas, eu acredito que vocês também devem ter tido essa oportunidade, de pessoas que estão apostatando da fé, abandonando a sã doutrina e voltando aos rudimentos antigos do mundo. É como se fosse um cachorro voltando ao vomitado. Imagina que você, durante muito tempo da sua vida, passa distante de Deus,
num relativismo moral, num capitalismo, num sistema opressor que divide as famílias, que divide a nossa igreja. O Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta. De repente o Senhor traz para dentro da sua casa e aí houve um burburinho de alguém que não tem compromisso com a palavra de Deus e aquela pessoa acaba se apostatando da fé. Então precisamos hoje sim, com aquelas armaduras que temos, que está lá no livro de Efésios, tendo o entendimento de que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus e ela é eficaz, para que possamos continuar a nossa vida e abandonarmos esse relativismo moral que existe nessa sociedade corrompida hoje. Um outro problema que nós conseguimos visualizar dentro desse texto e que muitas vezes trazem confusão para a nossa igreja é o ceticismo e a descrença que nós vemos das pessoas hoje. Se você sair daqui agora e fizer uma pesquisa na nossa praça, né, na Alberto Brauner, e perguntar sobre a palavra de Deus, você vai ouvir diversos testemunhos que vão escandalizar a nossa vida. E o pior de tudo é quando isso vem da boca de crente. Entende? Porque quando isso vem de alguém que está longe da palavra, da presença de Deus, tudo bem. Mas quando o ceticismo e a descrença vem de quem está do nosso lado, a gente fica preocupado. E aí nós vemos o desafio e a minha e a sua responsabilidade, como aqueles que já aprenderam, como Paulo fala para Timóteo, desde a sua infância, aquilo que é verdadeiro, né, o que é sagrado é a palavra, e você manter firme a sua esperança e a sua postura, para que todos possam olhar para você e ver que realmente você é diferente. Para as pessoas possam olhar para mim, para você e ver que o Espírito Santo na nossa vida, além de ser transformado, somos capazes de impactar as outras vidas também, as outras pessoas e aquelas que estão morrendo, estão chorando, estão sofrendo e que muitas vezes foram levadas por ventos de doutrinas, por falsos pastores e líderes, por lobos disfarçados de ovelha, que têm tirado do nosso meio aquelas pessoas que uma vez que outrora foi salva e limpa pelo Espírito Santo. Então, esse ceticismo e a descrença, muitas vezes influenciadas pelo secularismo, veem a Bíblia como um texto arcaico e irrelevante. Você já teve a oportunidade, né, espero que não tenha sido só eu, de conversar com alguém que fala, eu falei, isso já foi escrito há mais de 2000 anos atrás, eu não preciso disso. E aí aparece um salvador da pátria. Com todo respeito, aparece aí um coach, um milagroso, começa a falar que você é cabeça, que você não é cauda, que você pode, que você deve, que você consegue, palavras mirabolantes e acabam nos tirando do mais essencial, que é a vida no Evangelho de Cristo, a vida no Evangelho na comunidade, na igreja. O texto de 2 Pedro, capítulo 1:16, diz assim: porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da majestade de Deus. Pedro teve essa revelação e nós também temos e tivemos essa revelação através do Espírito. O que nós conhecemos hoje, esse evangelho que nós conhecemos, ele não foi um evangelho inventado de forma falaciosa, através de sofistas, não, mas foi um evangelho, foi a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, o ceticismo e a descrença não pode fazer parte do nosso meio, da nossa vida cristã. Uma outra dificuldade que a palavra, muitas vezes, que nós enfrentamos como igreja, é a influência da cultura aí de fora. Hoje, nós temos um problema muito sério nas nossas igrejas. Falo pela minha igreja. Muitas pessoas que chegam nas nossas igrejas hoje querem trazer as coisas lá de fora para dentro da igreja. Mas tem que ser o contrário. Não é eles que têm que impactar a nossa vida. É nós que temos, através do Espírito Santo, ser luz para eles. Ser o sal que precisa dar gosto a essa sociedade corrompida, má, triste, angustiada. Então, eu não posso, como pastor, e você e eu como membros vivos da igreja de Deus, aceitar que a cultura lá de fora, que as coisas lá do mundo venham perpetrar dentro das nossas igrejas e mudar os bons costumes que nós temos. Estamos aí nesse mês comemorando a Reforma Protestante. Falo por mim, é muito triste quando nós vemos que muitas igrejas não estão fazendo a mesma coisa.
Mas muitas igrejas estão permitindo que os seus filhos, no final do mês, vai comemorar o Dia dos Mortos do Halloween. E isso impacta a igreja de uma forma que talvez nós não conseguimos ver agora. Mas um dia, outro dia, e de repente a igreja já não está mais conseguindo mudar. O Evangelho já não está claro que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. A palavra de Deus ela não volta vazia. Mas aí muitos acabam perdendo, muitos que são salvos acabam perdendo a alegria da salvação que obtiveram em Cristo Jesus, porque vão deixando se levar pelos usos e costumes do mundo. Amados, se tem um amor que Deus odeia, porque nós sabemos que o nosso Deus é amor, sabemos que Ele é o amor, o supra-sumo do amor, da beleza de tudo, mas se tem um amor que Deus odeia, é o amor ao mundo. Lá na carta de João, Deus já fala: eu odeio aqueles que amam o mundo. E isso tem que soar para nós, não como uma ameaça de Deus, mas como um alerta, para saber aonde está a nossa motivação, aonde está o nosso coração, onde está o nosso desejo, o que estamos buscando, o que estamos plantando e o que estamos ensinando. Para mais uma vez, a gente poder voltar e entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é o único meio que eu e você temos para poder saber como está indo a nossa vida. Nós não temos que ser levados pelos filósofos aí, pelos coaches da vida, por aqueles que gostam de falar somente aquilo que queremos ouvir, trazer comichões para os nossos ouvidos, porque o Evangelho, ele gera cura a partir do momento que ele faz com que nós venhamos a refletir sobre a nossa vida. E nós estamos nesse mês, pessoas pagaram, né? Eu vi aqui no jornalzinho de vocês, e nós conhecemos, através da história, que pessoas deram a vida para que pudéssemos estar aqui hoje. Pessoas, não só pessoas, mas Jesus deu a vida para que pudéssemos estar aqui hoje. Mas muitos mártires que não se venderam, não trocaram a sua primogenitura por um prato de lentilha, deram a sua vida para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite, ouvindo essa palavra. Então, a nossa igreja precisa continuar lutando contra a influência da cultura. Precisamos continuar mostrando que Jesus é o único caminho que pode levar a Deus. Romanos capítulo 2, no verso 12, o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um outro problema que muitas vezes nós enfrentamos, sobretudo nós pastores e a igreja de forma geral, é a desinformação e o ensino falso que a cada dia vem minando os nossos ouvidos. Muitas vezes nós estamos na igreja e os nossos filhos estão sendo minados pelos falsos profetas da escola. Muitas vezes nós estamos na igreja e os nossos filhos estão sendo minados pelas falsas informações de uma cultura que despreza o Evangelho, de um mundo que ainda não acordou, não abriu o olho, ainda não entendeu qual é o verdadeiro sentido da vida deles. E muitas vezes, quando nós estamos aqui na igreja, aos domingos, fazendo a leitura da palavra, os nossos amigos, entes queridos, sobretudo os nossos filhos, estão nas mãos daqueles que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. E aí precisamos ficar atentos, porque o falso ensino e a desinformação, na verdade, é o surgimento de interpretações distorcidas e ensinamentos não bíblicos que têm levado a um entendimento errôneo do que a palavra de Deus realmente diz. Tem muitos que, como o diabo, conseguem distorcer a palavra de Deus. Lá no início a gente vê isso. Sempre quando a gente está preparando o sermão, quando a gente está estudando a Bíblia, eu acredito que todos vocês aqui não é diferente. A gente sempre volta em Gênesis. A gente tem, meio que, né, pastor Reverendo? Nós somos obrigados a tentar entender que tudo o que acontece hoje, como diz Salomão, não há nada de novo debaixo da terra, são as mesmas coisas. Mas aí a gente traz um entendimento que ele não é bíblico na sua totalidade, mas ele pode nos ensinar. Existe uma grande diferença entre o inteligente e o sábio. O inteligente é aquele que, talvez como eu no passado, que vive buscando o entendimento, mas vive apanhando. Você aprende, mas você apanha muito. Você sofre, né? Você peleja, você tem que ler muitos livros, você aprende, mas você vive quebrando a cabeça e passando por atalhos e caminhos que não deveriam, mas você vai aprender. Agora, o sábio é aquele que aprende com o erro do inteligente.
Se o meu irmão passou por isso, eu não quero passar. Se tem alguém na igreja que é ovelha minha, ou que é um amigo meu da igreja, ou que todos nós somos ovelhas de Cristo, que está na igreja, e que eu olho para a vida dele e vejo o que ele passou, para poder ter aquele entendimento, o sofrimento que ele teve, e eu, sabendo que apenas olhar para ele e voltar para as Escrituras, eu não quero passar o que ele passou. Então existe essa diferença. Eu prefiro nós precisamos ser sábios nesse entendimento, de não querer bater em portas erradas, porque é perigoso estar no lugar errado. Talvez hoje nós vamos para uma festa, talvez hoje nós ligamos a nossa televisão e deixamos aquelas informações falsas em relação à palavra vir, mas é perigoso, porque a gente ouve uma vez, duas vezes, e uma mentira contada muitas vezes, ela pode se tornar verdade. A gente volta lá em Gênesis e vê mais uma vez como o diabo chegou para Eva, muitos diabos. Os office boys do diabo têm feito esse trabalho muito bem hoje. Ah, mas a tua Bíblia fala isso? Ah, mas no original não é assim. Até o próprio diabo, porque ele conhece a Bíblia muito melhor do que nós. O diabo conhece do grego e do hebraico melhor do que o maior teólogo que já pisou nessa terra. Então, ele levanta os seus office boys, ele levanta os seus soldados, e muitas vezes começam a colocar comichões no nosso ouvido, e pior, está dentro da nossa igreja. Muitas vezes nós conseguimos ver coisas que não estão ali, mas aquilo que precisávamos ver, nós não estamos conseguindo ver. E a culpa disso, muitas vezes, pode ser nossa, porque para que eu possa entender o que está acontecendo à minha volta, no que diz respeito à minha vida espiritual, só tem um meio, é através da Escritura. E eu sei que muitos de nós aqui temos dificuldades de ler a palavra de Deus sozinho, não temos? Fala a verdade. Às vezes você chega em casa, está cansado, e a gente precisa manter aquele devocional, né? Eu sei, porque na minha casa a gente passa essa luta também. Eu vejo o empenho da minha esposa em não deixar a gente desmorecer para fazer uma devocional, para poder ler, para poder ver as pérolas, né, aqui destila do trono da graça de Deus para a nossa vida, mas muitas vezes a gente não consegue entender. Por isso que existe a igreja. Por isso que o Senhor se alegra quando nós estamos juntos, porque aqui é o local que nós temos juntos de aprender a Escritura, de aprender a palavra e botar ela em prática. Então, precisamos correr dessa desinformação e desses falsos profetas. 2 Timóteo capítulo 2, no verso 3, 4, Paulo fala assim: porque virá um tempo, aqui está falando no verbo virá, mas esse tempo está aqui, né? Nós já estamos vivendo esse tempo, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu já tive pessoas que chegaram na igreja e foram uma vez só, nunca mais voltaram. Porque aconteceu de no dia que ela chegar e sentar no banco, pastor Leandro ou eu mesmo estava naquele dia pregando aquela palavra que arrebenta a gente por dentro, que confronta. Aí a pessoa no final chega nessa igreja: eu não volto mais. Já chegou na nossa igreja também pessoas procurando: aqui tem profetas, aqui tem profetada, né? Hoje aconteceu um cara, aqui vocês têm revelação? Aqui o pastor entrega a revelação? Não, aí a pessoa vai embora. Mas a maior revelação nós estamos tendo aqui nesta noite, que é a leitura da palavra de Deus. E é isso que nós, como igreja, precisamos ter em mente na nossa vida e no nosso coração, e nos alegrar com isso. Isso tem que ser motivo de alegria, de saber que hoje nós não, apesar de viver num mundo corrompido, sim, né, nesse sistema louco que está aí, mas nós não somos céticos. Nós não deixamos de acreditar na palavra, nós não vivemos por essa influência dessa cultura ruim, nós não estamos desinformados e os falsos profetas não sobem no púlpito das nossas igrejas, mas precisamos continuar com o nosso rumo e o prumo da nossa fé. Esses versículos aqui, irmãos, ele nos traz uma reflexão de que nós vivemos sim, você vai continuar, esse é o momento que o Senhor quis que você passasse por essa terra, por essa cidade. Talvez você, como muitos adolescentes, por que eu nasci nessa época? A gente vê um saudosismo muito grande hoje de algumas pessoas: eu gostaria de ter vivido nos anos 30, nos anos 40, voltar nos anos 80. Não, o relógio não volta mais, o relógio só vai para frente. O Senhor te colocou nessa era, nesse momento, né? Como diz o Salmo 92, você foi plantado nessa igreja para que você venha dar o fruto necessário, e nesse momento da história da humanidade que você está vivendo, é um momento difícil? É sim.
Não adianta falar que é, mas é um momento em que nós precisamos nos posicionar como igreja. Precisamos nos posicionar como crentes lavados e remidos no sangue de Jesus. Precisamos nos posicionar como alguém que um dia teve a vida transformada. Todos nós que estamos aqui. No momento em que a graça do Senhor alcançou o nosso coração, nós passamos a ter a autoridade do Espírito Santo para poder falar do Evangelho para outras pessoas. No texto que nós lemos aqui, nós aprendemos também, além dessas dificuldades, alguns pontos que são importantes para a nossa vida cristã. Nós aprendemos que a palavra de Deus ela é inspirada. Lá, se você ler o versículo 16 e 17, Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. E a palavra, interessante que a palavra inspirada aqui no grego original é theopneustos, e significa soprada por Deus. Olha só que coisa, soprada por Deus, ou seja, as Escrituras não são apenas palavras humanas, mas são a própria respiração de Deus em forma escrita, para nos ajudar, porque o Senhor sabia que a sua igreja iria passar por toda essa tribulação, porque nós sabemos que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, e isso significa que cada palavra, cada ensino, cada orientação que encontramos na Bíblia tem origem divina, não tem origem no homem, não tem origem em mim, no reverendo, mas tem origem divina, sendo infalível e suficiente para nos guiar na fé e na vida. Então, nós lemos outros livros? Sim. A gente aprende com a experiência de homens santos, né, separados, como nós somos santos e separados por Deus deste mundo. Aprendemos sim, mas nós não podemos esquecer que o único livro que tem que reger a minha vida e a sua vida é a Escritura, é a palavra de Deus. Aqui você encontra tudo o que você precisar. Se o seu casamento não está legal, a palavra te orienta como transformar ele novamente. Se a sua vida está ruim, a palavra te ensina como você voltar então a ter a alegria da salvação que já foi dada antes da fundação do mundo. Para os discípulos de Jesus, reconhecer essa inspiração é o que? Fundamental, pois nos leva a confiar na autoridade da palavra, não como conselho humano, conselho de avô e de avó, não, mas como a própria voz de Deus. Nós somos um povo diferenciado, sim, porque nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Né? Foi falado aqui nessa noite, quando nós entrarmos no nosso quarto, no lugar de intimidade, isso é maravilhoso, não tem palavras e adjetivos que consigam expressar tão grande alegria que temos de saber que Deus nos ouve, de que Jesus está conosco, de que o Espírito Santo, diante de todas essas coisas ruins, está nos auxiliando, nos ensinando e nos ajudando a caminhar na nossa vida, está nos preservando, né? Nós somos preservados diante desse mundo corrompido. O Senhor tem guardado a sua vida. Olha onde você está hoje, olha onde você estava e olha onde você está hoje, motivo de alegria. Então a palavra de Deus ela é inspirada. Também nesse mesmo versículo, sobretudo no verso 16, a palavra nos ensina aqui que ela nos corrige e nos guia, porque ela diz assim: a palavra é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A Bíblia não só nos ensina a verdade sobre Deus, não, também ensina a verdade sobre nós mesmos. E aí que fica difícil, né, irmão? Porque quando fala de Deus é fácil, mas quando aponta para nós, que mostra que somos pessoas depravadas, né? Que precisamos da misericórdia de Deus e que não somos aquilo que muitas vezes nós achamos que somos. Interessante que quando a gente olha no espelho, a gente vai lá, a gente vê que o tempo vai passando. O que eu vi ontem do Glaucio não é o que eu vi hoje, não é o que eu vou ver amanhã, e depois da manhã não vai ser assim. Mas a única coisa que eu tenho certeza que através dessa palavra, através dessa semana que nós relembramos tudo isso que foi feito, é que um dia eu estava perdido. Um dia, num momento da sua vida, num determinado dia,
você estava a caminho de Damasco, como o apóstolo Paulo. Talvez você ia fazer uma coisa errada, talvez você estava planejando algo errado, mas você teve aquele encontro com Deus. E quando você se olha no espelho e vê quem você era, como nós éramos, como a palavra diz, não eu que estou dizendo, nós andávamos errantes, como sem Deus no mundo, não tínhamos esperança nenhuma, éramos levados a todos a ventos de doutrina, igual nós vemos aí hoje, pessoas buscando revelação, pessoas dando mais moral para o homem do que para a própria palavra de Deus. E olha onde você está, motivo de alegria, de você continuar glorificando a Deus, porque, como eu disse, a Bíblia não só ensina a verdade sobre Deus, mas também sobre nós, e também nos confronta quando estamos errados. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos repreende, ela corrige nossos passos, nos chamando ao quê? Ao arrependimento e à mudança de vida, que é necessário, porque sem arrependimento ninguém verá a Deus. Como discípulos, somos chamados a submeter nossa vida à correção da palavra de Deus, deixando que ela nos molde à semelhança de Cristo. A palavra de Deus continua viva e eficaz. Falem o que falar, que levantem os falsos profetas, que se apostam aqueles da igreja que realmente não são dos nossos, mas que muitas vezes estão ali, simplesmente ouvindo o que estamos falando, estão, como Hebreus 6 diz, estão participando do nosso meio, mas ele não tem ligação nenhuma conosco. Que falem, que até tentem colocar dúvida nos nossos corações, mas o Espírito Santo, como a palavra diz, o nosso colaborador, o nosso ajudador, o nosso instrutor, aquele que realmente nos mostra o caminho que precisamos seguir, vai continuar nos ajudando, porque somos eleitos de Deus em Cristo Jesus. Amém. Nós não estamos aqui porque queríamos estar. Nós não estamos aqui porque um dia simplesmente, como vocês já sabem, o reverendo já falou, levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus. Não, nós estamos aqui porque o Senhor nos separou, o Senhor nos tornou santos. Não aquele santo ensinado em algumas seitas, mas santos porque somos separados do mundo. Nós não temos parte com esse sistema, nós não temos parte com esse mundo, mas nós temos parte com a igreja de Deus. Temos parte com a palavra de Deus. Se eu tenho a escritura na minha casa, ela não tem que ficar aberta no Salmo 91. Porque a Bíblia fechada, ela é um livro normal, mas ela tem que estar aberta, ela tem que ser lida para que ela venha florescer no meu coração aquilo que ela mesma fala. Para que realmente eu seja diferente, eu consiga ter uma vida diferente, eu consiga servir na minha igreja de forma diferente, eu consiga mostrar ao meu pastor que realmente eu sou diferente, que ele também seja alguém diferente, que mostre para mim aquilo que não aquilo que eu quero ver, mas aquilo que eu preciso ver. Só a palavra de Deus faz isso para mim. Qualquer outro livro que você pegar não vai confrontar você. Qualquer outro livro que você pegar, por melhor que ele seja escrito, ele não vai confrontar a sua vida. Ele vai falar aquilo que você quer ouvir. Ele vai mostrar para você aquilo que você quer ver de você no espelho. Mas o Evangelho não, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, não. Ela vai mostrar quem realmente você é. Um pecador que continua precisando da graça de Deus para que possa continuar servindo a Ele de verdade, num mundo onde a cada 10 pessoas, 5 já não estão nem mais aí para o Evangelho. Mas aí, lendo a palavra, tendo entendimento da palavra, você pode bater no peito, não com arrogância, mas com muita humildade. Você pode bater no peito e fazer a oração do Salmo 1. Eu não ando no caminho dos ímpios. Eu não me assento na roda dos escarnecedores. Eu não me detenho no caminho daqueles que são perseguidores da palavra da igreja. Mas o meu prazer está dia e noite na palavra do Senhor. E por isso eu sou como ribeiros, como eu sou árvore plantada junto a ribeiros, que venho dando fruto no tempo certo. Mas você só vai conseguir fazer isso se você realmente ainda tiver a palavra de Deus como regra da sua fé. Como aquela que te conduz no seu trabalho, na escola, na igreja, aonde você estiver. Porque quando estamos sozinhos, é outra história. Falar da palavra de Deus na igreja, falar da palavra de Deus junto com os meus irmãos é fácil. Mas quando você está sozinho, a palavra de Deus continua sendo norma de vida para você? E quando estamos no hotel, viajando, que estamos com o controle remoto na mão, o que estamos vendo, o que estamos assistindo? A palavra de Deus ainda confronta a minha vida ali, porque
louvar ao Senhor junto é muito bom, é maravilhoso. Mas a palavra de Deus também precisa continuar fazendo efeito quando nós não estamos aqui dentro da congregação. Quando nós estamos lá fora, longe da nossa esposa, longe do nosso pastor, longe dos nossos amigos, precisamos continuar refletindo o Espírito Santo, refletindo o que a palavra fala através da nossa conduta de vida, sobretudo da nossa conduta de vida cristã. E terminando, o outro ponto que a palavra, esse texto tão pequeno, mas tão rico, que no tempo que temos ainda é muito pouco para que a gente possa desfrutar mais do que ela tem a dizer, ela ainda nos ensina que a palavra de Deus nos prepara para o quê? Para o serviço. Então não somos chamados, como vocês já sabem aqui, o pastor já, com certeza já nos ensinou, não somos chamados simplesmente para ficar aqui. Nós temos uma missão, e a nossa missão é pregar a palavra, porque na nossa cidade ainda tem muitos eleitos com o ouvido tapado. Ainda tem muitos predestinados com o ouvido tapado, mas agora é uma tarefa que o Senhor nos permite fazer, porque Ele não precisaria fazer, mas temos que nos alegrar porque Ele nos permite fazer, pregar o Evangelho para outra pessoa. E assim como foi pregado para nós, éramos eleitos, mas ainda não tínhamos ouvido. E a partir do momento que ouvimos o Evangelho e ele transformou a nossa vida, pode ter certeza que aquela pessoa que você está pensando nela agora também precisa ter a vida transformada. Mas ela precisa de saber o que está escrito aqui, não nos livros das grandes bibliotecas, não naquilo que é ensinado nas grandes mídias, mas naquilo que está contido aqui, na Escritura, que é a palavra de Deus. No versículo 17... Paulo diz que o propósito da palavra de Deus é para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado, para toda boa obra. Ou seja, a Escritura nos equipa e nos capacita para realizar o serviço de Deus neste mundo. Porque uma hora a nossa ceia vai chegar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Mas enquanto ainda estamos respirando, enquanto ainda estamos andando, que possamos realmente ser um instrumento, uma atalaia na brecha, nas mãos de Deus. A vida cristã não é apenas sobre conhecer a verdade, mas sobre viver essa verdade de forma prática, servindo a Deus e ao próximo. Queridos, a palavra de Deus é o meio pelo qual somos capacitados para sermos instrumentos de justiça em nossa família, igreja, trabalho e sociedade. A palavra de Deus precisa continuar regendo a nossa vida. Concluo aqui, com as pequenas palavras dizendo, a importância da palavra de Deus, que foi proposto pelo tema para os discípulos de Cristo, não pode ser subestimada. Ela é o nosso alimento espiritual, né? Nossa fonte de sabedoria, o caminho para a correção e a preparação para o serviço. Sem a palavra de Deus, a nossa fé seria apenas baseada em sentimentos e tradições humanas. Se não fosse a palavra, a gente só ia rodar, cair, falar, chorar, um sentimento que não teria, não seria sincero. E estaríamos à mercê de ventos de doutrinas erradas e de influências do mundo, de homens que só pensam em si mesmo, de homens que só querem o seu bem. Mas com a palavra temos uma base sólida e inabalável sobre a qual podemos construir nossas vidas, confiando na revelação fiel de Deus. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Que a palavra de Deus, mesmo nesse mundo de hoje, onde temos tantas informações, temos até a Bíblia da inteligência artificial, mas não se deixe enganar. Tenha muito cuidado com aquilo que você está lendo, com aquilo que você está ouvindo da palavra de Deus. Continue no lugar que você está. Para a palavra de Deus, nós temos que ter a mente fechada sim. O mundo ensina que a nossa mente tem que ser aberta. Nós podemos ir em várias religiões, são vários os caminhos que levam a Deus, mas nós sabemos que no que diz respeito à palavra de Deus e ao Evangelho, a nossa mente precisa estar fechada no sentido de estar focada no nosso bem maior, focada no nosso presente maior, que é a nossa eternidade, que é a eternidade, onde nós vamos passar toda a nossa existência futura do lado daquele que um dia morreu na cruz do Calvário.
Que a graça do Senhor Jesus possa transformar o nosso coração e a nossa vida. E que a palavra dele continue dando frutos. E que todos nós que estamos aqui não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos aquilo que a palavra fala, praticantes da palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.